Olá, eu sou o Gledson Martins e quero, através desta aula, mostrar para você um pouco sobre o fruto do Espírito, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Nosso texto básico está em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Gostaria que você fizesse essa leitura junto comigo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A partir desse texto, nós temos aqui o que é fundamental para nós, cristãos, após a nossa conversão, de andarmos no Espírito para vencermos as inclinações da carne pecaminosa e assim, dessa forma, manifestar o Espírito de Deus no dia a dia. No reino de Deus é tão importante compreendermos que é necessário frutificarmos. E o fruto que nós produzimos, ela não tem necessariamente a obrigação de estar frutificando para nós mesmos. Sempre está relacionado ao outro. O fruto do Espírito não é diferente. E nós vamos ver, através daquilo que nós estaremos estudando, a importância desse fruto ser gerado dentro de nós. E assim possamos entender melhor a produção desse fruto. E já lembrando que é o fruto do Espírito e não os frutos, porque o fruto do Espírito ele converge para um fruto com várias divisões ou vários gomos, como é mais fácil de entender. O apóstolo Paulo ele vem falando para os Gálatas a forma de nos mantermos no caminho de Cristo Jesus. E dessa forma ele vai dizer, lá no verso 16, ele vai dizer, andai no Espírito, ou andai em Espírito, e aí vocês não vão cumprir o que a carne, ou a concupiscência da carne, está nos colocando à disposição. Você vai vencer. E aí ele vem falar logo mais sobre esse fruto. Esse fruto, eu posso dizer para vocês, ele é um processo na nossa vida. Ele vai se produzindo dentro de nós e vamos colocando para as outras pessoas e também o nosso relacionamento com Deus, como é a nossa expectativa. Então, nesta lição, nós vamos entendendo que o Espírito Santo, ele distribui dons espirituais para que cada um de nós venhamos produzir frutos nas qualidades que Jesus produziu. Ou seja, um reflexo de Jesus está no fruto do Espírito e reflete o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo em nós é aquela palavra muito chave que desde o princípio vem sendo falado. O ser humano formado à sua imagem e semelhança. Então, essa imagem, conforme essa imagem, é o fruto do Espírito produzido em nós que vai formar ou que vai formatar o reino de Deus na terra, em cada cristão. Então, o ponto de partida seria: Jesus nos chama a frutificar, a mostrar a sua imagem na terra. Então, o primeiro ponto que nós temos para comentar hoje com vocês é que o Espírito se aplica em nós através da obra salvífica de Cristo na cruz, aonde ele vem, ele morre por nós, ele ressuscita e ele vai nos deixar um encargo, que é anunciar essa boa nova. E para anunciar essa boa nova, ele nos concede esses dons, nos capacitando para que a gente ajude ou auxilie na edificação da Igreja de Cristo. É muito interessante nós termos isso em mente, porque Paulo está falando do fruto
daquilo que é o Espírito Santo agindo em nossa vida após a nossa conversão, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Eu quero citar para vocês a professora Raquel Cabral, do Instituto Seminário Carisma, da Lagoinha, que ela vai dizer, e eu achei muito interessante, o amor de Deus está em nós, mas cabe a nós, porém, pôr em prática esse amor e exercitá-lo, a fim de que possa crescer e aumentar. Então, o reino de Deus, ele cresce e desenvolve a partir do momento que, na minha vida, esse fruto vem sendo trabalhado, vem sendo parecido com Cristo, nos tornando parecido com Cristo. E é o que o texto mesmo diz, fala de várias especificações desse fruto, que a gente chama de esses gomos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que a demonstração do Espírito de vida em Cristo Jesus, sendo vivenciado por cada um de nós. O que vai fazer com que não somente eu me edifique, mas que o próximo também se edifique. E o meu relacionamento com Deus seja direcional e seja mais enfatizado. Então, nessa perspectiva, nós nos tornamos parecidos com Cristo Jesus. Isso é muito importante e é uma das coisas que a gente precisa levar para a nossa vida toda. Lembrando que é o caráter de Cristo através do fruto produzido em nós. É o caráter de Cristo. Por isso se fala da imagem, a imagem de Cristo em nós. Jesus mesmo disse que ele estaria em nós. Ele estaria em nós. E ele enviaria o Consolador, um outro Consolador, em nós. E este produziria a sua própria imagem e nós poderíamos, assim, anunciar as boas novas, anunciar o evangelho da salvação para aquele que crer em Cristo Jesus. Então, dentro do aspecto que nós estamos falando, nós podemos pegar o relacionamento com Deus, desde o início, que ali vamos falar de caridade, de gozo, de paz, trazendo esse aspecto mais do nosso relacionamento com Deus. Agora, com os outros, você pode ver longânimo, benigno, bondade em relação ao outro, ao próximo, e em relação consigo mesmo, que se trata de quê? Da fé, da mansidão e do domínio próprio, da temperança, conforme algumas versões. Nós vamos ter esses 3 pontos conectados. Por isso que o tema da aula é o fruto do Espírito e nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Porque a partir do fruto gerado em nós, nós temos um relacionamento adequado com Deus, um relacionamento adequado com o próximo, a partir de nós mesmos, daquilo que nós cremos, da nossa fé, da nossa mansidão e do nosso domínio próprio. Se nós formos pensar nesses 3, a respeito desses 3, eu diria que a nossa atitude em relação a Deus está baseado na tríade, né? Na tríade que foi colocada agora, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos com Deus, no nosso relacionamento com Deus e na conduta do cristão, né? Da forma que você vive esses princípios. Então, partindo para um segundo momento, para um segundo ponto, nós vamos observar o nosso relacionamento com Deus. E eu quero ler aqui com vocês novamente o primeiro texto que nós vimos, em Gálatas 5:22. Agora eu quero ler com você o texto de Paulo, né, no verso 13. No capítulo 5, verso 13, vamos ler o 14. 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Vocês são livres, mas não dê essa liberdade toda, né? E sirvam, mas sirvam ou servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor.
O verso 14 vai dizer o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verso 16, eu quero passar aqui. Diga, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por isso que lá no 22 ele vai dar toda a estrutura do fruto do Espírito. Partindo então dessa ideia que nós temos o nosso relacionamento com Deus, nós vamos ter que ter o nosso foco aonde? Em que ponto? Aqui nós devemos ter esse fruto e esses gomos sendo produzido em nós. O amor, né, trazendo todo o conceito de Deus, porque Deus é amor, a palavra já diz que Deus é amor, né? E desfrutar desse amor em alegria com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus se edificando cada vez mais. Então, essa virtude, ela está dirigida simplesmente a nós com Deus. Nós precisamos estar com essa expectativa em relação a Deus. Nós temos a fé, nós temos a paz, que é uma condição de que Deus nos dá, e independente das circunstâncias que nós estivermos passando, o fruto do Espírito que produz esse gomo da paz, né, o termo paz aqui, ele está mais nessa ideia de reconciliar, de harmonia, de concordância. Então, em vivermos em concordância com aquilo que Deus tem para nós, com a vontade dele para nós. O próprio Paulo cita que nós não podemos ver e experimentar a vontade de Deus, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, se nós não tivermos a transformação da nossa mente. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. E aqui nós esperamos que a comunhão com Deus nos instrui em como devemos viver. Mas o próprio Espírito Santo que distribui sobre cada um de nós o caráter e a semelhança de Cristo Jesus. E por último ponto, no terceiro ponto, eu quero dizer para você que o nosso relacionamento com o próximo está ligado a tudo isso, né? Então, o amor ele vai abrindo essas vias, né, de que os frutos que estão sendo gerados e ainda os que vão vir, né, nós podemos desfrutar com alegria sem nos deixar o amor de lado. Então, o Espírito Santo na vida de cada um de nós, discípulos de Cristo, ele visa a edificação nossa e o aperfeiçoamento de nós mesmos, mas para que o próximo seja edificado também. Para nós encerrarmos aqui, nós temos aqui, quando o crente permite que o Espírito Santo atue em sua vida, o próprio Espírito habilita com algumas virtudes dentro de nós, produzindo esse fruto, para que esse fruto ele tenha não somente resultados dentro de nós, mas no outro e no nosso relacionamento com Deus, para que essa possa ser realmente a nossa condição, andarmos como filhos da luz.